Então assim, a gente precisa aprender uma lição hoje. Eu quero ler para você em Atos dos Apóstolos, capítulo 17, o estudo que a gente vai fazer hoje da Palavra de Deus de maneira bem rápida e objetiva, sobre qual é a visão que você precisa ter quando você vive num mundo que não tem esperança. E a visão é dar mais do que você recebe, ou pensar mais em dar do que em receber. Eu estou indo para a igreja para aprender mais de Deus, receber mais de Deus. Mas eu quero receber mais de Deus para quê? Para ficar mais inteligente sobre conhecimento da Bíblia? Ou eu quero receber mais de Deus para que através do que eu recebo, eu possa influenciar as pessoas, ou influenciar as pessoas que estão em minha volta? Onde eu estiver, eu quero ser um canal de Deus para que as pessoas creiam. Abra sua Bíblia em Atos capítulo 17, versículo 16 e leia comigo. Eu vou ler bem rápido porque agora o estudo vai crescer. Ou seja, vai ser rápido. Não vai crescer não, vai acelerar. A velocidade vai crescer para que eu possa chegar ao final desse pensamento do texto que eu quero compartilhar a você, depois dessa rápida reunião que tivemos de quase meia hora, né? Vamos lá. Atos 17, 16. Enquanto Paulo os esperava em Atenas, seu espírito se comovia em si mesmo, vendo a cidade tão entregue à idolatria, de sorte que disputava nas sinagogas com os judeus e religiosos, e todos os dias na praça com os que se apresentavam. Filósofos epicureus e estoicos contendiam com ele. Uns diziam: que quer dizer esse tagarela? E outros: parece que é pregador de deuses estranhos, porque lhes anunciava Jesus e a ressurreição. E tomando o levaram ao Areópago, dizendo: poderemos nós saber que nova doutrina é esta ou é essa de que falas? Pois coisas estranhas nos trazes aos ouvidos, queremos, pois, saber que vem a ser isto. Pois todos os atenienses e estrangeiros residentes de nenhuma outra coisa se ocupavam, senão de dizer ou ouvir alguma novidade. E estando Paulo no meio do Areópago, disse: varões atenienses, em tudo vos vejo um tanto supersticiosos. Algumas traduções de vocês vão dizer: vejo que vocês são muito religiosos. Algumas traduções terão essa expressão, muitos religiosos. Ele aqui, na minha tradução, ele diz: vejo vocês um tanto supersticiosos, porque passando eu e vendo os vossos santuários, achei também um altar em que estava escrito: ao Deus desconhecido. Esse, pois, que vós honrais não conhecendo, é o que eu vos anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo o que nele há, sendo Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens, nem tampouco é servido por mãos de homens como que necessitado de alguma coisa, pois Ele mesmo é quem dá a todos a vida, a respiração e todas as coisas. E de um só fez toda a geração dos homens para habitar sobre a face da terra, determinando os tempos já dantes ordenados e os limites da sua habitação, para que buscassem ao Senhor, se porventura tateando o pudessem achar, ainda que não está longe de cada um de nós. Porque nele vivemos e nos movemos e existimos, como também alguns dos vossos poetas disseram, pois somos também sua geração. Sendo, pois, geração de Deus, não havemos de cuidar que a divindade seja semelhante a ouro, ou a prata, ou a pedra esculpida por artifício e imaginação dos homens. Mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens, em todo lugar, que se arrependam. Porquanto tem determinado o dia, em que com justiça há de julgar o mundo por meio do homem que destinou. E disso deu certeza a todos, ressuscitando dos mortos. E como ouviram falar da ressurreição, uns escarneciam e outros diziam: acerca disso te ouviremos outra vez. Assim Paulo saiu do meio deles. Todavia, chegando alguns homens a ele, creram, entre os quais estava Dionísio, o Areopagita, e uma mulher por nome Dâmaris, e com eles outros. Quero que você ore comigo de maneira bem objetiva, dizendo: Senhor, fala com os nossos corações através da Tua palavra, em nome do Senhor. Amém. Eu quero que você preste atenção, porque eu vou procurar ser muito objetivo em explanar sobre o texto que nós acabamos de ler juntos.
Paulo em Atenas. Então você tem que ficar com seu pensamento ligado comigo, porque daqui para frente você vai só me ouvir falar. Eu não vou mais em nenhum texto, eu vou só falar com você sobre o que nós lemos. Paulo em Atenas. Paulo não chegou em Atenas por acaso. Paulo foi levado para Atenas. Ele foi levado para Atenas porque ele tinha pregado na Tessalônica. E quando Paulo estava pregando na Tessalônica, em uma sinagoga, ele teve que sair corrido da Tessalônica, porque os judeus agitaram de tal maneira o ambiente onde ele estava pregando, que queriam apedrejá-lo, queriam matá-lo. E ele teve que sair para ir para a Bereia. Paulo foi para a Bereia. Quando ele chegou na Bereia, é lá onde está escrito aquele texto, que os crentes da Bereia eram mais nobres do que os da Tessalônica, porque eles comparavam nas Escrituras se aquilo que Paulo ensinava era realmente assim. Ou seja, Paulo pregou na Tessalônica e a resistência contra o Evangelho era algo muito forte. E ele teve que sair fugido e foi para Bereia. Quando ele chegou na Bereia para pregar o Evangelho, ele começou a pregar o Evangelho na sinagoga, porque a sinagoga era o único lugar desses ambientes onde Paulo andava, que era o ambiente dos gentios, onde havia um pensamento de se voltar para Deus e para a religião. Então, onde Paulo ia testemunhar de Jesus Cristo e da ressurreição? Nas sinagogas. Então, ele saiu da Tessalônica, foi para Bereia e procurou pregar numa sinagoga. Quem estava na sinagoga era judeu. Então, eles tinham acesso às Escrituras do Velho Testamento. E quando Paulo começou a anunciar Jesus para esses crentes da Bereia, diferente dos crentes da Tessalônica, eles foram receptivos à palavra. Eles olhavam a pregação de Paulo, davam atenção ao que Paulo dizia, e quando chegavam nos momentos onde Paulo se afastava deles, eles se reuniam e iam examinar as Escrituras do Velho Testamento para conferir se o que Paulo dizia sobre Jesus tinha base nas Escrituras. Os crentes da Bereia. Só que os crentes da Tessalônica, insatisfeitos com a receptividade dos crentes da Bereia, enviaram para lá alguns emissários. E quando os crentes da Tessalônica chegaram na Bereia, começaram a criar agitação também contra Paulo. De maneira que Paulo precisou ser levado pelos irmãos que tomavam conta da obra missionária dele e conduziram Paulo até Atenas, para tirar Paulo, digamos assim, da área de jurisdição onde os judeus podiam lançar mão de Paulo e matá-lo, por causa da pregação do Evangelho. Em Atenas, que era a capital da Grécia, os judeus não iam poder ir lá e lançar mão de Paulo. Então veja, Paulo não foi para Atenas porque escolheu fazer uma viagem de turismo. Ele não foi para Atenas porque ele projetou pregar o Evangelho em Atenas. Ele foi para Atenas porque a situação lá onde ele estava, na Bereia, se tornou insustentável. E como a situação ficou insustentável, os que estavam cuidando do trabalho dele ali, conduziram ele, eu preciso salvar você e tirar você desse cenário. E levaram Paulo para Atenas. Aí disseram, aguarda aqui, porque aqui em Atenas, eles não vão poder entrar para te pegar. Fica por aí. Quem ficou para trás? Vamos ver quem ficou para trás, porque a Bíblia diz assim, quando nós começamos a ler: enquanto Paulo os esperava em Atenas. Paulo estava esperando quem em Atenas? Alguém tem ideia? É fácil, gente, é só voltar a Bíblia aí, volta. Só voltar ao versículo anterior. Paulo estava esperando quem em Atenas? Verso 15. Os que acompanhavam Paulo o levaram até Atenas, e recebendo ordem para que Silas e Timóteo fossem ter com ele o mais depressa possível, partiram. Entendeu? Aquilo que eu estava falando para vocês estava escrito antes. Eu só estava falando porque já tinha lido. Tá certo? Enquanto Paulo esperava quem em Atenas? Timóteo e Silas. Timóteo e Silas eram aliados de Paulo na missão da pregação do Evangelho. Ficaram para trás, ficaram na Bereia, e o pessoal que estava cuidando de Paulo levaram Paulo para Atenas. Quando levaram Paulo para Atenas, disseram, Paulo fica aqui. Paulo disse para eles, volta, mas diga a Silas e a Timóteo que o mais rápido possível venham para cá. Saiam de lá e venham para cá.
Essa foi a ordem. E enquanto Paulo os esperava, o que acontecia com Paulo em Atenas? Enquanto Paulo esperava que seus companheiros chegassem, porque Paulo saiu de lá fugido para não morrer, foi colocado em Atenas, ele ficou aguardando em Atenas. Será que ele ficou trancado no quarto? A cidade de Atenas era uma cidade onde tinha a arquitetura de Atenas, a construção do Areópago, que é aquele anfiteatro circular, os templos atenienses, que eram vários e vários pela cidade, a estrutura monumental daquela cidade. Mas estou falando que o que movia o coração de Paulo era outra coisa. Paulo andou e viu todos os cenários bonitos que Atenas tinha, ele não deixou de ver. Mas enquanto ele via, o sentimento que tinha no coração dele não era: rapaz, se eu tivesse uma máquina aqui, eu ia tirar uma foto. Se eu tivesse um iPhone 13, essa foto aqui, pegando esse templo. E quando ele achou o templo ao Deus desconhecido, a Bíblia diz que ele achou um altar ao Deus desconhecido. Quando ele achou o altar ao Deus desconhecido, ele deve ter olhado assim: não, esse aqui merece uma foto. Ao Deus desconhecido. Estou querendo dizer para você que Paulo viu, queridos, em Atenas, toda a sua estrutura. Atenas era a capital da cultura da época. Hoje, quem não fala inglês tem dificuldade de se comunicar em alguns países do mundo. É ou não é assim? Naquele tempo, era quem não falasse grego tinha dificuldade de se comunicar, porque a língua grega, a cultura da Grécia, se espalhou em todo aquele mundo conhecido, e a maioria das pessoas falavam grego. Inclusive, o Novo Testamento foi todo escrito em grego. Então, Atenas era a capital da cultura, capital da arquitetura, era algo tremendo. Coisa que tem um filósofo ateniense que, fazendo ironia, ele dizia que era mais fácil encontrar um deus em Atenas do que um homem. A quantidade de deuses que Atenas tinha era tão grande que esse sábio ateniense dizia que era mais fácil encontrar em Atenas um deus do que um homem. Tanta era a quantidade de deuses que Atenas cultuava. E essa quantidade de deuses cultuada por Atenas foi a influência politeísta que criou a igreja romana. A igreja romana tinha essa tendência por causa da cultura ateniense. Mas eu estou falando isso para você para entender, para que você entenda qual era o sentimento do coração de Paulo em andar numa cidade como essa. E o texto diz que ele esperava Silas e Timóteo chegarem, e seu espírito se comovia vendo a cidade entregue à idolatria. O que é que a gente sente com relação a isso? Às vezes a gente, queridos, sendo franco, às vezes muito de nós não está nem aí para quem está indo para o inferno. Às vezes a gente se torna crente só para frequentar a igreja quando a gente consegue frequentar. Mas a gente não sente nada com relação a quem está perdido. A gente não sente nada com relação a quem não tem esperança. E olha que Paulo tinha motivo para dizer: chega, tentei numa cidade e quase morro, fui para outra, os que estavam na primeira vieram para outra cidade que estava até me aceitando para tentar me tirar de lá. Eu estou aqui para não morrer, que esse povo se exploda. É assim que a maioria dos crentes dizem. Se não diz, o sentimento começa a brotar mais ou menos parecido com isso. Mas ao contrário disso, o amor de Paulo pelas almas olhava aquelas pessoas entregues à idolatria, e o espírito de Paulo começava a se revirar dentro dele. Essas pessoas estão perdidas. Quantos altares, Deus para uma coisa, Deus para outra coisa. Para cada situação da vida do homem, o ateniense tem um Deus. E eles eram tão idólatras e tão presos a ter que agradar a essas divindades, que esse altar construído ao Deus desconhecido não era um altar para Jesus, não. Altar ao Deus desconhecido é porque eles criavam um Deus para cada coisa, e para não correr o risco de deixar nenhuma divindade de fora, eles edificaram um altar que disseram: ao Deus que eu não conheço. Vai que eu deixei de honrar algum Deus aí, e ele fica irado comigo e quer me matar. Então assim, Deus para cada uma das funções, Deus para o sol, Deus para a chuva, Deus para a lua, Deus para o vento, Deus para um monte de coisa. Vai que eu esqueci de algum Deus, deixa eu fazer um altar para o Deus desconhecido. Porque aí, se ele não tiver sido contemplado em nenhum dos outros altares, com esse aqui ele fica satisfeito e não se ira contra mim. Esse altar ateniense não era para Jesus, não, era para esse Deus. Esse era o pensamento do ateniense.
E Paulo incomodado com isso. E aí o que aconteceu quando ele ficou incomodado com isso? Ele disse: vou começar a orar por esse povo. Foi ou não foi? Ele foi orar ou foi agir? Ele foi agir. Ele foi agir porque ele já estava pronto para o trabalho. Se você só vai orar quando você não está pronto ainda. Tá certo? Quer dizer, você vai orar mesmo que você esteja pronto. Mas assim, se você está só orando e não está agindo, é porque você está se preparando para o processo. É igual a igreja lá em Jerusalém. Fique em Jerusalém até que você seja revestido de poder. E eles foram orar, e pede oração, até ser revestido. Ficaram prontos, foram para o mundo, mas não pararam de orar. Porque a oração não ficou presa no tempo, só para receber o Espírito Santo, não. A oração é constante. E Paulo, vendo isso, determinou disputar nas sinagogas com os judeus. Disputar com os judeus e religiosos da sinagoga todos os dias, e todos os dias na praça com os que se apresentavam. Haviam dois ambientes para Paulo pregar. Lembra que eu falei que Paulo veio da Tessalônica e da Bereia? Onde ele pregava em Tessalônica e na Bereia? Nas sinagogas. Por que nas sinagogas? É estudo bíblico, por isso que eu estou fazendo pergunta. Por que nas sinagogas? Porque a sinagoga tinha um espírito de religião, de vontade de conhecer Deus, e ele achava que aquele era um ambiente onde ele podia apresentar Jesus e as pessoas receberem. Entendem? Agora ele está em Atenas. Em Atenas tem dois espaços onde ele começa a disputar oportunidade para pregar. Na sinagoga, que era um ambiente religioso, e nas praças. Ele diz que todos os dias ele tinha que disputar espaço na sinagoga com os que falavam na sinagoga, e disputava espaço na praça com os que discursavam na praça. Porque havia em Atenas o costume de se discutir várias questões relacionadas à humanidade, à existência do homem, à origem do homem, à filosofia política. Todas essas coisas eram discutidas em praça pública de maneira franca por várias pessoas. E bastava disputar um espaço e dizer: eu tenho algo para dizer, e se apresentar e falar para a multidão ou para o grupo de pessoas que estavam em volta na praça. E Paulo fazia isso. Paulo olhou para aquele ambiente, as pessoas discutindo várias coisas. E Paulo conhecia a cultura dos judeus. Por que Paulo conhecia a cultura dos judeus, queridos? Que ele lia, aliás, a cultura dos atenienses. Porque ele lia. Paulo estudava muito. Paulo não era ignorante a respeito do que os atenienses criam. Tanto é que ele diz: um dos poetas de vocês dizem, somos feitura sua. Então, se ele disse que um dos poetas disse, é porque ele sabia que estava escrito em algum lugar. Como é que ele sabia que estava escrito? Ele foi buscar, ele foi ler, porque naquela época era a única forma de se ter acesso a essas informações. Paulo era um estudioso, ele gastava tempo se aparelhando para pregar. E quando ele chegou em Atenas, ele chegou pronto. Ele tanto podia pregar no ambiente religioso, quanto podia pegar no ambiente dos céticos, que não creem em Deus, que só creem na filosofia, que era a praça. E quando ele chegou na praça, começou a disputar com os homens da praça. Os homens notaram que os homens chamaram ele de tagarela, o paroleiro. Esse tagarela tem o significado de um pássaro que fica colhendo sementes no esgoto. A expressão grega que eles usam é de um pássaro que fica colhendo sementes no esgoto. Então, quando ele disse que era tagarela, não é que fica falando demais como a gente pensa. É que ele usava recorte de pensamentos e não sabia do que estava falando. O que os gregos estavam dizendo para eles, porque os gregos achavam que conheciam filosofia, conhecimento e eram muito inteligentes, era que o que Paulo estava apresentando para eles não era um conhecimento filosófico e consistente. Ele está apresentando recortes, como aquele passarinho que fica arrancando semente do esgoto e jogando para a gente. Paulo é um tagarela, ele está falando disso aí, mas ele não sabe disso a fundo. Só que essa era a posição de alguns. E Paulo era visto assim, mas outros diziam: não, talvez não seja um tagarela, mas o Deus que ele está pregando é diferente dessa maioria de deuses que a gente tem aqui. Porque uns diziam: ele é um tagarela, outros diziam: não, ele está pregando um outro Deus. E como os atenienses eram, como Paulo diz, supersticiosos, disseram: peraí, pode ser que ele tenha algo sobre algum Deus que a gente... Lembra do altar ao Deus desconhecidos? Então, quando Paulo diz assim: estou pregando um Deus, ele diz: olha, quem sabe esse aí é um Deus desconhecido. Por isso que Paulo vai lá na frente e diz: esse é o que eu vos anuncio. Lá na frente Paulo não diz isso? Eu vi um altar ao Deus desconhecido, e aí esse que vocês honram sem conhecer é o que eu vos anuncio. Paulo pescou isso e usou isso como estratégia, porque a gente tem que ser estrategista quando prega a palavra, queridos.
Não adianta a gente chegar para as pessoas e dizer, você crê que Jesus é Deus? Não. Então você vai para o inferno. Você não está tendo estratégia. Você tem que ter estratégia para ganhar a alma para Jesus Cristo. Senão a única coisa que você vai conseguir é a consciência lavada pelo teu pensamento de ter feito a vontade de Deus. E muitas vezes você não faz. Você precisa ter estratégia para pregar o Evangelho. Você precisa ter estratégia para apresentar Cristo para as pessoas. Porque se você não tem estratégia, a sua pregação pode atender a tua consciência e dizer assim, eu estou livre do teu sangue. Porque eu te falei. Mas qual é o esforço que você faz para ganhar uma alma para Jesus Cristo? É sobre isso que eu quero falar com você nessa noite. Qual é o esforço que você faz para entender que as pessoas estão perdidas e que elas de alguma maneira precisam conhecer a salvação através daquilo que você já conhece, que é o Evangelho da verdade. E isso Paulo tinha. Quando eles disseram assim, olha, ele é um tagarela, outros diziam, não, parece que ele está pregando um Deus estranho, porque Paulo falava de Jesus e da ressurreição. Falar de Jesus e da ressurreição para os epicureus, porque a Bíblia não diz que tinha epicureus e estoicos, lá no início do texto, do versículo 18, os epicureus não acreditavam em ressurreição. Os epicureus acreditavam que assim, você está vivo hoje, se você morrer, acabou sua existência. Os epicureus inspiraram a fala de Paulo aos coríntios, quando ele diz assim, se não existe ressurreição, comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Lembra dessa fala de Paulo aos coríntios? Essa fala é dos epicureus. Os epicureus diziam, vamos viver a vida agora. Vamos comer, vamos beber, fazer banquete, vamos viver a vida do jeito que a gente vive para ter prazer aqui, porque amanhã nós vamos morrer e deixamos de existir. Esse pensamento era dos epicureus. E Paulo está falando para os epicureus de algo que era um confronto direto à fé deles. Ele estava falando de Jesus e da ressurreição. Era um confronto direto. Veja como é que Paulo estava agindo. Os estoicos até criam que o corpo e a alma são elementos que, quando estão juntos, o corpo aprisiona a alma, e quando você morre, a alma, os estoicos pensam assim, a alma se liberta da prisão do corpo. E Paulo chega para essas pessoas que não acreditam nenhum nem outro em ressurreição. Um acha que a existência termina com a morte, o outro diz que a alma se liberta do corpo quando morre, e se se liberta do corpo não tem como voltar, porque se voltar vai se aprisionar de novo no corpo. Paulo chega para esse grupo de pessoas que não eram religiosos e prega para eles, como prega para os judeus das sinagogas, que Jesus veio, que ele morreu, que ele ressuscitou e que nós ressuscitaremos. Então a primeira coisa que você precisa ter é convicção que o que você sabe é a verdade de Deus. E tendo essa convicção, estratégia para que a tua convicção consiga alcançar o coração de alguns. Porque quando chega lá na frente, ele diz assim, já que ele tocou no assunto de deuses estranhos, levaram Paulo para o Areópago. Lembra que lemos isso, sim ou não? Que se não lembra, a gente vai ler de novo, gente. Paulo foi levado para o Areópago, porque na praça todo mundo podia falar. Lá em Atenas, qualquer pessoa poderia chegar na praça e pedir para falar sobre algum assunto, falar. Se fosse bobagem, eles descartavam ali mesmo. Entende o que eu estou falando? Sim ou não? Ah, mas isso aí não tem lógica. Ainda ficava lá na praça e não ia para lugar nenhum. Mas quando o assunto desenvolvido tinha coerência, tinha alguma razão de ter maiores explicações, essas pessoas tinham acesso a discutir isso num ambiente mais fechado, com pessoas mais preparadas, mais estudadas. E foi o que aconteceu com Paulo. Quando disseram assim, ele não é um tagarela não, ele está pregando um Deus estranho aí. Vamos levar ele no Areópago, que era um anfiteatro, onde a pessoa ficava no meio, e aqueles sábios todos em volta, tipo numas arquibancadas, e a pessoa ficava lá, discursando e respondendo as perguntas daquela plateia, né? Era o contrário do que a gente está aqui, né? Os modelos de igreja hoje, eu fico sobre uma plataforma, falando para vocês, na maioria das vezes a gente pede até que vocês participem, e parece que esse próprio layout inibe você de falar. Na posição que Paulo estava lá era diferente, era como que todos vocês fossem os sábios, ficasse todo mundo em degraus mais altos, justamente para dar essa impressão, e quem ficava no meio era o que estava sendo interrogado. E você podia fazer um discurso para aquelas pessoas, para convencer esses homens preparados e sábios da ideia que tinha no seu coração. E o que é que Paulo anunciava? Aí eu vou ler de novo o que ele disse lá no Areópago. Estando Paulo no meio do Areópago, está entendendo por que diz no meio do Areópago? Entendeu o cenário que eu disse para você como é que era?
tipo arquibancada, a Bíblia faz questão de dizer a situação que Paulo estava. Estando Paulo no meio do Areópago, disse: homens atenienses, em tudo vos vejo muito supersticiosos. Nas traduções que alguns de vocês têm, vejo que vocês são muito religiosos. Paulo começa a discursar dizendo isso. E diz a razão que ele acha que existe religiosidade entre os atenienses. E ele fala do altar que ele encontrou na cidade onde estava escrito ao Deus desconhecido. E aí diz assim, ó: esse que vocês honram sem conhecer é o que eu vos anuncio. Quem é que Paulo anunciava? Jesus. E que Jesus ressuscitou. E que porque Jesus ressuscitou, a gente ressuscita também. Mas aquele altar era para Jesus? Vocês já sabem que não, né? Aquele altar não era para Jesus. Aquele altar era feito pelos atenienses para a possibilidade deles terem esquecido de algum Deus. Então deixa lá. Só que Paulo era estrategista. Quando Paulo viu essa possibilidade, diz: olha, eu passei e vi um altar de vocês que tinha lá uma placa, o Deus desconhecido. Deixa eu falar uma coisa para vocês, queridos. Esse Deus que você acha que deixou de fora de todos os que você colocou por aí, é esse que eu estou anunciando para vocês mesmo. É o que fez os homens. Você tem um Deus que cuida da chuva? Pois eu tenho um Deus que você colocou lá um altar por não conhecê-lo, mas eu conheço. Esse que vocês não conhecem. Paulo estava sendo estratégico. Paulo estava mentindo? Não, querido, Paulo estava sendo estratégico. Ele estava dizendo: vocês não conhecem esse Deus. Dentro da filosofia de vocês, o que vocês queriam era mais um altar para ficarem livres de não ficar devendo nada a Deus nenhum. Mas deixa eu dizer para você, o Deus que você não tem conhecimento, que você tem medo, que você não sabe se existe, eu conheço. Ele veio à terra, ele constituiu os homens nessa terra, ele estabeleceu o lugar onde os homens vão morar. Ele disse que os homens morariam aqui e daqui não passariam. Ele estabeleceu tudo. E tem mais, eu vou dizer uma coisa para vocês, atenienses. Ele fez os homens para que os homens o buscassem. Se porventura, tateando, pudesse achar. Tatear é você no escuro, sem ver nada, ficar tentando alcançar algo. E Paulo diz aos atenienses que o Deus que ele anuncia, ele fez os homens, mas fez os homens para buscar a ele, para buscar a Deus. Só que não é fácil buscar a Deus, e ele estava dizendo para os atenienses que as dificuldades que os atenienses tinham em encontrar Deus, mesmo criando diversas divindades, eles deixaram de fora, ou criaram um altar, onde cria-se a possibilidade deles não terem conseguido encontrar Deus. Deixa eu tentar me fazer entender de maneira mais simples. Os atenienses criaram um Deus para cada situação da vida. E mesmo criando um Deus para cada situação da vida, ainda existia na cabeça deles a insegurança deles terem algum Deus que eles não conheciam. Por isso, o altar. E Paulo está falando sobre isso. Olha, o Deus que vocês têm medo de não conhecer, ele fez você para buscá-lo, e vocês estão tentando no escuro encontrá-lo. Pensa que isso deu 100% de efeito, querido? Isso não deu 100% de resultado, não. Muitas pessoas ouviram esse discurso de Paulo, profundo, dizendo que Deus fez os homens para buscá-lo. Deus estabeleceu que os homens serão julgados. Deus está esperando o arrependimento dos homens, porque o Deus que Paulo apresentou exige arrependimento. Ele não exige só um altar para você oferecer algum serviço para ele, algum sacrifício para ele, algum culto para ele. O Deus que Paulo está apresentando aos atenienses está dizendo: ele não leva em conta o tempo da ignorância, mas anuncia agora a todos os homens que se arrependam. O Deus que Paulo diz para os atenienses não é um Deus que fica satisfeito com holocaustos e sacrifícios somente. É um Deus que nesse momento agora, não é amanhã, ele não dá um tempo para você botar na sua agenda quando você vai poder se arrepender. Ele diz que esse Deus, que não leva em conta os tempos da ignorância, anuncia agora que se arrependam, porque ele vai julgar os homens. Então a busca de Deus por pessoas que venham ao encontro dele tem um critério, e o critério é o arrependimento. O arrependimento é a consciência de que você precisa caminhar segundo a vontade de Deus. Arrependimento é a consciência de que você estava andando na direção errada. Eu vi um pastor falar uma coisa muito interessante. Esse pastor disse, ele já é mais
um pouco mais velho que eu. E ele disse que nunca viu um tempo tão difícil como o que ele está vivendo hoje, porque ele tem que pregar arrependimento para a igreja. Ele disse que viveu um tempo onde você pregava arrependimento para os não crentes e santificação para a igreja. E hoje em dia você tem que pregar arrependimento para a igreja. E a pergunta é, quando é que a gente vai começar a pregar sobre santificação? Se a gente está precisando pregar sobre arrependimento. Se muitas pessoas estão se voltando para Deus sem se arrepender. Se muitas pessoas estão se voltando para Deus sem nenhuma consciência de que a vida que estavam vivendo não era boa. A Bíblia diz, odres novos é para vinho novo. Amém? Remendo novo em pano novo. E tanta gente está querendo viver uma vida hoje de mesclar o velho com o novo. E eu não estou falando de Velho Testamento, nem Novo Testamento. Eu estou falando de vida velha com algumas coisas de vida nova. Porque remendo é isso. E Deus fala que a gente se conserva quando o vinho e o odre se conservam, quando os dois são novos. Então a gente precisa entender que a necessidade de uma busca de arrependimento, se a gente ainda não alcançou esse patamar. Porque aqueles que estão perdidos precisam se arrepender. E se nós ainda não temos consciência de que posição nós ocupamos no reino, precisamos nos arrepender. Porque Deus nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Precisa ter essa consciência de ter sido transportado, de ser tirado de um estilo de vida e colocado em outro, de ser tirado de um padrão de comportamento e plantado em outro, de ser tirado de um padrão de ações e plantado em outro. Esse é o reino de Deus. Amém? Deus espera, Deus anuncia arrependimento, porque vai ter o dia que terá um julgamento, e esse julgamento é conforme a justiça plena de Deus. Ele diz, tem determinado dia que com justiça vai julgar. Você pode ter um julgamento injusto na terra, mas o julgamento que Deus estabeleceu, que Ele mesmo como juiz fará, não será injusto. É um julgamento feito com justiça. Ninguém que for condenado será condenado injustamente. Ninguém que for salvo será salvo injustamente. Será salvo porque é justo que ele seja salvo. E os que forem condenados serão condenados porque é justo que sejam condenados. Nesse tribunal não tem instâncias de apelação. Quem for condenado será condenado. Amém, queridos? E o que é que acontece quando a gente prega para as pessoas isso? Porque essa é a pregação da igreja. A pregação da igreja é Jesus veio, Jesus morreu numa cruz, Jesus ressuscitou, Jesus deu instrução aos homens, Jesus enviou a igreja, Jesus vai voltar para buscar a igreja, Jesus julgará cada um conforme suas obras. Essa é a mensagem da igreja. Hoje a gente vê tanta... Queridos, a mensagem que a gente prega na nossa igreja, ela não é interessante para a maioria dos crentes de hoje. Porque hoje as mensagens precisam atingir no nível emocional a nossa vida. E se a mensagem não consegue esse impacto emocional, as pessoas acham que essa não é uma mensagem que deva ser pregada, que deva ser ouvida. Vive pregando querendo sensação emocional das pessoas. Eu prego para ter certeza de que eu te instruí dentro daquilo que Deus espera. Então quando eu vejo alguém chorando, eu fico preocupado. Será que ele está pensando que eu tenho que acabar logo? Mas a mensagem de Deus, ela é para transformar as nossas vidas, queridos. É para nos fazer conhecer a vontade de Deus, para nos fazer voltar à sua presença. Amém? Mas quando a gente prega sobre isso, a resposta ao que pregamos às vezes é frustrante. Porque o que é que você quer que aconteça quando você prega o evangelho para uma pessoa? Exceto aqueles que pregam somente pensando na sua alma. Porque tem pregador que só pensa na sua alma, não pensa na alma dos outros. O pregador que só pensa na sua alma, esse eu te entreguei o recado, agora é contigo. Você não creu porque você não quis. Mas o pregador estrategista é aquele que busca meios, como Paulo diz, eu fiz de tudo um pouco para ver se de alguma maneira consigo ganhar alguns. Não é assim que Paulo diz? Eu faço de tudo um pouco, para ver se eu consigo ganhar alguns. Fiz como fraco para os que são fracos, para ver se ganho os fracos. Para aqueles que estão sob a lei, eu fingi que estava sob a lei, mas não era um fingimento, porque eu estava debaixo da lei de Cristo. E Paulo dá essa justificativa, para ver se eu ganho os que estão debaixo da lei.
Para os que estão sem lei, me fiz como se estivesse sem lei. Ele diz de novo, não estando sem lei, porque eu estou debaixo da cobertura da lei de Cristo. Fiz-me de tudo para ver se de alguma maneira eu ganho alguns. E foi assim que Paulo fez aqui em Atenas. Ele pegou o altar desconhecido e disse, aqui é a porta, é aqui que eu vou atacar. Resultado, como ouviram falar da ressurreição dos mortos, zombaram de Paulo. Ressurreição, os epicureus e os estoicos, ressurreição de mortos, criatura, isso não existe. E essa posição de Paulo sobre a ressurreição dos mortos criou uma rejeição do grupo que acreditava que a ressurreição não existe. Mas isso não era uma derrota, porque outros diziam, fiquei em dúvida a respeito disso, eu vou te ouvir depois. Então tem aqueles que rejeitam, queridos, e sempre vai haver. Então você não pode se frustrar quando você prega o evangelho e diz, isso é loucura, isso não tem fundamento, a mensagem de vocês não tem cabimento. Você não deve se frustrar quando você ouve alguém dizer isso, porque Paulo pregou com sabedoria e com o Espírito de Deus nele, e teve resistência e zombaram dele. Outros acharam, como muitos que nós pregamos também acham, que terão tempo de tomar uma decisão depois, e disseram para Paulo, acerca disso te ouviremos depois. Mas você não sabe se esse depois aconteceu. Você não sabe se essas pessoas que disseram a Paulo, vou te ouvir depois, tiveram a oportunidade de ouvir uma palavra de salvação, ou um esclarecimento mais profundo, que tenha feito eles se arrependerem e entrarem na vida no evangelho. Você não sabe, porque o depois não é o que Paulo disse no início da pregação dele, ou no final da pregação. Ele disse, ele exige agora que os homens se arrependam. Então a hora é agora, não é depois. Mas alguns acharam que podiam botar na agenda, deixa eu anotar na minha agenda, e eu procuro você daqui a 2 semanas. Se daqui a 2 semanas você partir sem Cristo, você está perdido para a eternidade inteira. Mas alguns agem assim quando você prega. Acerca disso te ouviremos depois. Mas isso não pode parar a tua pregação. Sabe por quê? Porque também teve. Aí diz assim, ó, assim Paulo saiu do meio deles, dos que zombavam e dos que disseram que depois eles iam conversar com Paulo sobre o assunto. Paulo saiu do meio deles. Todavia, chegando alguns homens, a Paulo creram. Quando a pregação terminou, Paulo ia saindo, alguns foram chegando assim e disse, eu acredito no que você falou. Entre eles, a Bíblia diz que tinha um tal de Dionísio, que era o Areopagita. O que é o Areopagita? Será que era o rapaz que tomava conta do Areópago? Que era o responsável pelo Areópago? Será? Acertamos, era isso mesmo. O Areopagita é o camarada que disseram assim, está indo um pregador aí para falar de deuses estranhos, abre o Areópago, chama o pessoal, organiza tudo que ele está chegando. O Areopagita era o responsável pelo Areópago, onde Paulo fez a pregação depois de pregar na praça. Olha como valeu a pena ter ido no Areópago. O Areopagita, por nome Dionísio, creu, e uma mulher por nome Dâmaris, e outros. Então não teve só 2, porque a palavra de Deus não volta vazia sem cumprir o seu propósito. Amém? Até quando ninguém se converte, ela cumpriu o seu propósito. Então você tem que pregar. Vem falar sobre esse texto para falar sobre o propósito da igreja. Não é para a gente ficar mais pensando, e agora? Não, agora a gente tem que cumprir o nosso papel. Amém? Agora a gente tem que pregar para as pessoas. A oportunidade, a dificuldade gera oportunidade quando você tem fé. Porque Paulo estava em Atenas fugindo de ser morto, e a palavra ia ganhando espaço. Eu quero encorajar você que é crente, eu quero encorajar você que está desanimado, a se levantar todos os dias, na sua casa, até que a gente possa estar junto aqui de novo orando, e se ajoelhar de madrugada e dizer, Senhor, eu quero ser um crente influenciador do mundo que eu vivo, da cidade que eu vivo, do bairro onde eu estou, dos vizinhos da minha casa. Eu quero que as pessoas olhem para mim e possam dizer assim, aquele homem é um crente, aquela mulher é uma crente. Eu quero que as pessoas olhem para mim e digam, aquele homem tem esperança. Eu quero que as pessoas olhem para mim e digam, eu nunca vi um camarada ser resiliente como aquele. Porque ele está saindo de uma cidade, vem para outra quando as coisas estão melhorando, perseguição, ele vai para Atenas, mas nem em Atenas ele sossega, porque a cabeça de Paulo estava em outro lugar. Onde é que está o teu pensamento? A Bíblia diz, pensai nas coisas que estão de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. A cabeça de Paulo era assim, eu estou aqui em Atenas, mas onde é que estava a cabeça de Paulo? Esse povo é muito idólatra. Por que Paulo conseguia ver que esse povo é idólatra? Porque o pensamento dele era mais alto do que aquele lugar. Porque o pensamento dele ultrapassava aquilo que as pessoas estavam acostumadas a viver. Seja assim, querido, porque você pode ser. Paulo não era um super-homem, Paulo era um homem dedicado ao Evangelho. Paulo era um homem que não conseguia resistir à vontade de fazer o que era certo. E eu queria que você fosse um homem e uma mulher desse jeito. Porque
Porque quando você se tornar um homem e uma mulher assim, não vai ter espaço para pessoas que queiram abraçar o Evangelho, para serem abrigados dentro dessa igreja, dentro da igreja de Santos Reis, dentro da igreja de Loteamento Brasil. Quando você for como Paulo, vai ter igreja onde você abrir o seu coração para falar de Jesus. Porque se você é um servo de Deus, onde você estiver, não é a perseguição que determina que não terá igrejas. Paulo quase foi morto na Tessalônica, mas escreveu depois 2 cartas que estão registradas como escritura sagrada para a igreja na Tessalônica. Amém, queridos? Então muitas vezes eu vejo as pessoas desanimadas. Não, a palavra é difícil pregar. É difícil porque nós não conseguimos crer. E se você não consegue crer, como é que as pessoas vão crer? É você que precisa confiar em Deus, porque as pessoas estão olhando para você, para saber se existe um Deus que dê motivos para que ela acredite que pode fazer alguma coisa pela vida de alguém. E às vezes a gente diz: não, eu quero estar com a roupa bonita, eu quero estar com um sapato bonito, eu quero estar bem de saúde, eu quero estar com a minha vida toda resolvida para poder pregar o Evangelho. E eu acho que tem gente que está sofrendo, querendo olhar para alguém que está passando por luta e dificuldade e dizer, igual a mulher de Jó, diz: como é que tu conserva a tua convicção e a tua dignidade diante de Deus? Jó preservou diante de Deus a integridade dele, até que Deus restaurou. O último estado de Jó foi muito melhor do que o primeiro. Ele perdeu 10 filhos, perdeu tudo que tinha, ganhou mais 10 filhos. A gente pode dizer que o último estado de Jó foi muito melhor do que o primeiro. Deus quer restaurar a nossa vida, mas a gente precisa confiar nele. Seja uma testemunha viva do poder de Deus, enquanto as coisas não estão do jeito que você pensa que deve estar. Porque uma hora você vai ver a vida se transformando em tua volta e a tua vida se firmando como uma luz que ilumina aqueles que estão na escuridão. Vamos ficar de pé e vamos orar ao Senhor. Eu quero que você traga a sua oferta, o seu dízimo, com um sentimento de gratidão a Deus que nos trouxe nesse lugar. Peço que você ore comigo, pedindo ao Senhor a bênção dele sobre a nossa vida.